Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um período aqui, Pai, que o Senhor nos trouxe para ouvir a Tua palavra, por mais uma semana, Senhor, que o Senhor nos reuniu para este momento, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela Tua proteção, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, Pai. Todos os dias o Senhor tem nos dado a Tua graça. Pai, pedimos, Senhor, que, em especial, que o Senhor trabalhe, Pai, no nosso coração neste momento, trabalhe nas nossas mentes, ó Pai, aquietando, Senhor, mente e coração. Ó Pai, escreva a Tua palavra no nosso coração, Pai, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos neste momento para estarmos atentos à Tua palavra, Pai, a palavra que será ministrada aqui, Senhor, para que nada, Senhor, venha tirar a nossa distração, Pai, para que nada venha ocupar a nossa mente ou o nosso coração, que nenhuma ansiedade, nenhuma inquietação, Senhor, venha nos tirar deste momento, Pai, de mesa com o Senhor, desse momento de nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, de aprendermos juntos, ó Pai, mais uma porção, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos, Senhor, que o Senhor conceda-nos, Pai, não somente o refrigério de estar na Tua palavra, mas também que o Senhor confronte-nos, Senhor, com aquilo que é necessário, nos mostrando, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor segure nas nossas mãos e caminhe conosco, Pai, para que possamos, Senhor, crescer em maturidade, crescer em discernimento e crescer principalmente em conhecimento da Tua palavra e intimidade contigo, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, pela vida do pastor, ó Pai, do pastor Júnior, que se dispôs, Senhor, a estar conosco neste momento, trazendo a Tua palavra. Abençoa a família dele, Senhor, a esposa, o casamento dele, Senhor, que eles sejam agraciados, Senhor, por Ti, Senhor, mais e mais. Que, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, toda a família deles, ó Pai, as nossas famílias também. Guarda-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 O pastor já é a terceira vez que está conosco, né, pastor? Terceira ou quarta? Acho que é a terceira, né? É a terceira. Uma vez no ano passado e esse ano é a segunda vez. Amém. Muito obrigada pela disponibilidade, né? Sempre a gente convida, ele aceita prontamente. E muito obrigado mesmo. E agora eu vou desligar aqui meu microfone. Pode ficar à vontade, pastor. Tá? A gente vai estar aqui só ouvindo a palavra. E no final, se alguém tiver, né, alguma pergunta ou algum comentário, vai anotando aí para no final a gente conversar um pouquinho. Bom? Bom, muito bem, então, minhas irmãs, boa noite. Graça e paz de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós, mais uma vez, nesse exercício devocional, nesse momento em que nós nos voltamos, mais uma vez, para o Senhor, né? E pensando sobre o que eu traria para a gente hoje, aí eu me lembrei que a primeira vez que eu estive com vocês, eu falei sobre somente pela graça, foi o tema. Aí, na segunda vez, esse ano foi a necessidade da escritura. Aí eu falei, olha, eu falei de 5 solas, né, da reforma, dos 5 pilares da reforma ali, né, os 5 solas. Eu falei, então eu vou falar sobre outro que eu gosto, eu vou falar sobre só lhe deu glória, né, somente a Deus a glória. E para isso eu queria ler o texto escolhido, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde o apóstolo Paulo disse assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em mais esta reflexão. Quando a Reforma Protestante criou ali os seus temas, criou esses pensamentos baseados até nos 5 solas, o objetivo era tirar da igreja tudo aquilo que dividia ou que confrontava com a glória de Deus. Então, qualquer culto a imagens, qualquer coisa que era feita, que não era direcionada ao Senhor, eles buscavam, então, eliminar. Por isso, tinha ali o só lhe deu glória, né? Que somente a Deus a glória. E nós aplicamos isso, trazendo para as nossas vidas hoje, mas precisamos também entender que o que mais rouba a glória de Deus
nos dias de hoje, na verdade, somos nós mesmos. Não outros ídolos externos que existem nas nossas vidas, ou outras pessoas a quem nós às vezes valorizamos mais do que Deus. Isso pode acontecer também. Algumas pessoas que são preciosas, algumas vezes um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido. Mas, na verdade, em última instância, o maior de todos os ídolos é o nosso coração. E para que Deus seja plenamente adorado e de uma forma exclusiva, nós precisamos aprender a tirar o nosso coração do centro das nossas vidas, a não colocar o nosso próprio desejo como o maior de todos os intuitos de satisfação, mas sem satisfazer a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Até para a gente perceber um pouco disso, esse contexto todo, onde Paulo escreveu que toda a glória seja apenas ao Senhor, esse bloco vai a partir do versículo 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E Paulo está falando ali sobre a liberdade cristã, mas principalmente sobre os limites que precisam existir dentro dessa liberdade. E ele falava especificamente sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, que era uma coisa muito comum que tinha lá na cidade de Corinto. Havia os templos pagãos e muitas vezes eles ofereciam sacrifícios a outras divindades criadas pela humanidade, e então eles ficavam naquela dúvida: posso comer uma carne sacrificada a ídolo ou não? Posso comer uma carne sem saber? Se vende no mercado uma carne, eu não sei se ela foi oferecida a algum ídolo ou não. Eu não sei se esse animal foi sacrificado num templo pagão ou não. Eu posso comer? Aí quando Paulo defende aquela ideia, eu posso. Eu não devo nem perguntar nada por motivo de consciência. Mas se alguém disser que aquilo é coisa sacrificada a ídolo, pela consciência da pessoa, então eu não vou comer. Então percebe que pelo cristão em si, fisicamente não faria mal, espiritualmente não faria mal, porque ele tinha sua fé fortalecida em Cristo Jesus. Mas para que ele não fosse motivo de escândalo, então ele deveria evitar alguma coisa, evitar até mesmo de algo que lhe era lícito, de alguma coisa que ele tinha a liberdade. E isso porque acima da nossa liberdade está a glória do Senhor. E ferir a consciência de outra pessoa era algo que poderia interferir de maneira direta ou indireta na glória do nome de Deus. Outras pessoas iriam, talvez, participar sem uma consciência preparada, ou então julgar, e aquilo iria, de alguma maneira, afetar o nome da igreja, afetar o nome do próprio Senhor da igreja, que era Cristo. Então, para a glória de Deus, algumas vezes é necessário abrir mão até mesmo de alguma coisa que não seja pecaminosa. E aí nós vamos para a base de tudo isso, onde Paulo escreve: portanto, se vocês comem ou bebem, façam isso para a glória de Deus. E é interessante que quando a gente para pensar nesse ponto, Paulo parte das coisas mais simples e depois ele estende as mais complexas, ou seja, ele vai para todas as outras áreas. Ele começa aqui no: se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E isso nos leva ao entendimento de que até mesmo nas coisas mais simples da nossa vida, nós precisamos pensar na glória de Deus. Nós precisamos desejar e buscar um meio de que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, mais do que a nós e mais do que as pessoas que estão à nossa volta. Para isso, algumas vezes, nós vamos até chatear algumas pessoas. Eu imagino o seguinte: pensa que você como cristã, eu como cristão, em algum momento específico, recebo uma proposta de alguém, de algum amigo. Olha, o que você vai fazer domingo à noite? Estava pensando em ir na sua casa, fazer uma visita. Ou então eu queria chamar você para sair, para vir aqui em casa, ou para a gente dar uma volta, ir para algum restaurante, uma pizzaria, comer alguma coisa. Vamos fazer isso? Aí fica naquela dúvida, aquele pensamento já vem: poxa, mas domingo é o dia do Senhor. E domingo à noite é onde eu presto culto ao Senhor, juntamente com a igreja,
de Cristo reunida. É um momento importante, é um momento especial. Eu não posso trocar isso por qualquer coisa. Ah, mas se eu disser para o meu amigo, para minha amiga, ah, não posso fazer isso porque eu vou à igreja, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho um compromisso com a igreja. Ah, então eu vou chatear o meu amigo e falar, nossa, mas você não pode abrir mão de um domingo para a gente poder sair e fazer alguma coisa diferente. Aí eu fico naquele conflito. Mas e agora? Eu vou abrir mão do culto ao Senhor, e Deus é importante, prestar culto ao Senhor é importante para mim, para satisfazer um desejo pontual que seja, de um amigo, de uma amiga, de alguém que eu gostaria, que eu até gosto, mas ou eu vou chatear aquela pessoa e vou para o culto para prestar a minha adoração a Deus. Pode até haver um conflito na nossa mente, mas a gente precisa resolver esse conflito de uma maneira biblicamente orientada. Então, eu penso que vou fazer tudo para a glória de Deus. Se para glorificar a Deus eu precisar chatear outra pessoa, é uma pena, mas Deus precisa vir em primeiro lugar. Se para satisfazer a Deus eu preciso colocar o meu próprio desejo de lado, então eu também devo fazer isso para a glória do Senhor. E a gente teve, agora no último domingo, inclusive, uma oportunidade de pensar nessas coisas. Muitas das pessoas cristãs que frequentam os cultos, participam, prestam cultos ao Senhor no domingo, dependendo do horário, inclusive, tiveram que pensar, né? Poxa, eu queria assistir o Jogo do Brasil, mas é bem o horário do culto. E agora, o que eu faço? Vou à igreja, não vou, assisto o jogo, não assisto. E aí era uma questão de escolha, mas o que é mais importante? Eu quero me agradar ou eu quero agradar ao Senhor? Eu quero satisfazer um desejo do meu coração ou eu quero satisfazer a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas? Então, eu estou dando exemplos aqui de coisas que são básicas, porque Paulo parte de um princípio básico. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outras coisas, façam para a glória de Deus. Então, eu preciso também pensar nesse aspecto aqui. Eu vou comer para a glória de Deus. Como é que eu vou buscar isso, né? Como é que eu posso comer para a glória de Deus? Me alimentando de uma forma saudável, me alimentando de uma maneira equilibrada, entendendo que o alimento faz bem para o meu organismo, dependendo de qual alimento seja, né? Então, eu não posso viver comendo também coisas que não sejam saudáveis. Então, é para a glória de Deus. Então, eu vou cuidar do meu corpo para glorificar o nome de Deus. Não pecar pelo excesso, não pecar pela gula. Então, comam, bebam. O que eu vou beber? Onde eu vou beber? Então, é outra coisa que eu preciso pensar. Vou glorificar o nome de Deus com esse meu ato? Vou exaltar ao Senhor com a minha escolha? Então, sim, eu preciso pensar. Comer, beber e qualquer outra coisa que eu faça na minha vida, eu preciso dar glória a Deus. Mas quando é que eu deixo de dar glória a Deus? Algumas questões bem práticas para a gente pensar, tá? Para não nos delongarmos muito aqui também. Mas, em primeiro lugar, eu glorifico a Deus através de atos de justiça. Essa é uma questão bem simples e inquestionável, né? E quais são os atos de justiça? São os atos de obediência à palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus me ordenou fazer, eu preciso colocar em prática. Se eu quero glorificar a Deus, eu vou seguir a sua palavra. Eu vou fazer aquilo que ele me mandou fazer. Mas não são apenas os atos de justiça, os atos de obediência, mas também, em segundo lugar, os atos de misericórdia. Então, eu não sou necessariamente obrigado, por uma questão legal, a pensar em outras pessoas, a ajudar outras pessoas em suas necessidades. Mas moralmente, eu sou direcionado por Deus na sua palavra a fazer isso. E Tiago depois vem e escreve sobre isso, né, dizendo que aquele que deve fazer que ele sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então eu não quero pecar apenas, não quero deixar de pecar apenas pelo ato, mas também pela omissão. Eu não quero fazer, eu não quero deixar de fazer aquilo que o Senhor exige, demanda de mim, e aquilo que, fazendo, certamente eu vou glorificar o nome dele. Então, é fazer o que eu devo, deixar, não deixar de fazer aquilo que eu posso,
Mas também, em terceiro lugar, eu preciso pensar nas minhas motivações. A razão pela qual eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas. Deus é glorificado não só nos meus atos, mas também no que me move a fazer aquilo que é certo. Porque se eu fizer alguma coisa que Deus me ordenou fazer, mas eu faço de mau grado, eu faço com o coração desejoso de não fazer, então eu acabei deixando de glorificar o nome de Deus da mesma forma. E isso por quê? Porque eu quero satisfazer algo que diz respeito a mim. E aí cabe a gente parar e pensar na nossa vida, no nosso contexto particular, em tudo aquilo que a gente vive, quantas vezes a gente já deixou de fazer aquilo que a gente gostaria, porque isso seria mais agradável ao Senhor? Quantas vezes nós refletimos sobre isso e tomamos essas decisões? Porque a prática não é tão detalhada na Escritura sobre o que nós devemos fazer ou não. Então, se eu procurar na Bíblia uma resposta, no primeiro exemplo que eu dei aqui, eu vou receber uma visita no domingo à noite. E eu vou falar para a pessoa que quer me visitar, olha, você não pode vir num outro dia ou num outro horário, porque eu tenho um compromisso com a igreja. A Bíblia não vai me dizer, não permita que as visitas vão à sua casa no domingo na hora do culto. Essa é uma questão muito detalhada. Mas a Bíblia me traz princípios. E eu entendo os princípios da valorização do Senhor, da valorização do culto ao Senhor pela sua palavra. Então, com base nesses princípios, eu tomo as minhas decisões. O que é certo fazer numa situação hipotética como essa? Receber a visita ou não receber? Visitar alguém ou não visitar? Deixar outra coisa tomar o lugar do culto ao Senhor ou não permitir que isso aconteça? Nós, como cristãos, precisamos interpretar a palavra, refletir sobre a palavra e aplicar a palavra nas nossas vidas. E como isso é difícil muitas vezes, nós podemos manter esta frase de cabeceira sempre à frente dos nossos olhos. Somente a Deus a glória. Se eu estiver na dúvida de que eu devo ou não devo fazer alguma coisa, então, em primeiro lugar, eu pergunto isso. Deus, o que vai glorificar o seu nome? O que vai satisfazer ao Senhor na minha vida? Qual decisão que eu tomar vai agradar mais ao Senhor? Sabe qual que é o problema, irmãs? O problema é que muitas vezes as pessoas nem chegam a fazer essa pergunta, porque elas têm medo de que a pergunta lhes constranja a tomar uma decisão contrária daquilo que já estavam pensando. Aí eu quero fazer uma coisa. Eu já decidi no meu coração que para mim aquilo vai ser bom, para mim aquilo vai ser agradável, o meu coração está satisfeito com essa escolha que eu estou prestes a fazer. Mas eu vou perguntar se isso agrada a Deus? Não, eu não vou nem perguntar, porque vai que não agrada. Aí eu vou ter que mudar, e eu não quero mudar, o meu coração já está com o martelo batido sobre aquilo que ele quer, sobre aquilo que ele gosta, então eu não vou nem parar para pensar nessas coisas. E aí está o erro, porque, em último lugar, eu não estou tão preocupado em fazer aquilo que agrada a Deus, em dar a glória a Deus, mas sim em satisfazer o meu próprio coração. É uma luta imensa e intensa quebrar o maior ídolo que nós temos, que é o ídolo do nosso coração. Esse é o pior ídolo a ser quebrado. Eu quebro os ídolos de barro, de gesso, de pedra, de madeira, eu tiro da minha casa qualquer coisa, qualquer objeto que de repente esteja me atrapalhando a cultuar ao Senhor. Mas o meu coração, quebrá-lo é algo intensamente difícil, extremamente complexo. Quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu estou em maior sintonia com o meu Deus. Quando eu estou na verdadeira religião, na reconexão com Deus através do Espírito Santo, através das orações, da leitura na sua palavra, através de um pensamento realmente voltado para Deus, onde eu construo na minha mente, dia após dia, o mesmo princípio. Quero glorificar ao Senhor. Acordei, Deus, mais um dia, muito obrigado. Mais um dia em que eu tenho uma nova oportunidade de glorificar ao Senhor naquilo que eu faço. Então, eu vou começar o meu dia já pensando nisso.
eu vou tomar o meu café da manhã, vou comer e beber. Eu quero fazer isso para a glória do Senhor. Eu vou me preparar para trabalhar, seja em casa ou fora de casa. Então, quero fazer isso para a glória do Senhor. Eu vou servir pessoas na minha família. Você vai servir os seus filhos, você vai servir o seu marido, você vai servir outras pessoas. O marido vai sair para trabalhar, vai servir a esposa dentro de casa. Mulheres que trabalham fora vão trabalhar, vão assumir as suas responsabilidades, seus compromissos. Então, isso tudo é oportunidade de glorificar a Deus. Eu não glorifico a Deus somente quando eu canto, oro e vou à igreja. Eu glorifico a Deus em tudo aquilo que eu faço. Então, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom vizinho, sendo um bom irmão, sendo um bom profissional, sendo uma pessoa caridosa com outra pessoa que necessita. E olha, isso é extremamente desafiador às vezes, porque Deus nos coloca em algumas situações em que a gente é testado e às vezes a gente falha. E olha, qualquer pessoa muitas vezes pode passar por isso. Eu só compartilhando uma experiência bem rápida com vocês aqui. Apareceu domingo na porta da igreja, logo após a escola bíblica, um senhor que é conhecido aqui na cidade. E esse senhor não estava muito cheiroso, né? Bem pelo contrário, na verdade. Ele estava mal cheiroso e, inclusive, meio embriagado. Não estava tão embriagado assim a ponto de não conseguir nem andar, mas estava cheirando cachaça, né? Dava para perceber o cheiro dele. E ele parou na porta da igreja e morava longe, né? Para quem conhece Camanducaia, que morava lá para cima do cemitério, né? Subindo um baita morro que para ir a pé é longe, é complicado. E ele tinha ido até lá porque tinha um caminhão doando, distribuindo batatas para algumas pessoas. E ele parou na porta da igreja e estava falando que o saco de batata estava pesado e que ele estava pensando agora, nossa, eu vou ter que ir lá para minha casa, né? Subir até lá para cima do cemitério carregando esse saco de batata e eu não estou aguentando. E eu estava de carro lá na porta da igreja. Eu nem cheguei a oferecer carona, que eu já fiquei pensando. Olha, eu vou levar esse homem lá, aí ele vai pedir mais coisas, daqui a pouco ele vai pedir carona todo dia, aí pronto, né? Aí eu me enrolei. E não cheguei a eu mesmo oferecer carona. E, e depois ele viu que eu não oferecia, aí ele pediu de uma vez, de forma bem clara e objetiva. Falou, olha, você não pode me levar lá em casa? Aí eu confesso que, depois eu pedi perdão ao Senhor, inclusive, que no começo eu ainda tentei desviar desse compromisso. Mas depois acabou pesando no coração, e eu falei, tá, eu vou levar você até a sua casa, e realmente era longe. E eu voltei para casa com o coração pesado, porque eu fiz algo bom, mas a motivação não foi das melhores. E no começo eu ainda não queria fazer. Se ele não tivesse insistido, eu nem teria levado. E aí isso me faz pensar agora, por que que eu não queria levar? Será que eu estava preocupado em meu carro vai ficar fedido? Ou eu vou gastar combustível subindo um baita de um morro? Eu vou depois me comprometer e ele vai pedir outras coisas, ele vai pedir mais coisas. E aí isso faz parte também, muitas vezes, da idolatria do nosso coração. Ah, mas eu não quero fazer isso. Mas eu não gostaria de resolver isso. Eu preferia não fazer isso. Mas, e agora? O que vai glorificar o nome de Deus? Naquela hora, eu acho que mesmo sem pensar nessa frase, isso acabou pesando. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Ele daria essa carona? E eu acredito que sim, né? Então, é um dos momentos em que isso nos leva a pensar. Mas a gente precisa fazer isso com mais prontidão. Então, que em outras oportunidades,
eu consiga fazer algo melhor, melhor ainda do que eu já fiz, mas pensando sempre nisso. Deus, o que vai glorificar o Senhor? E se para glorificar o Senhor eu tiver que abrir mão de algo que talvez seja importante para mim, é isso que eu devo fazer? Se é para a glória de Deus, se está de acordo com a sua palavra, sim, é isso que eu preciso fazer. Então, Deus, eu não quero glorificar a mim mesmo. Eu não quero satisfazer o meu coração mais do que o coração do Senhor. Eu não quero roubar a glória do Senhor para mim. Eu não quero que eu fique feliz antes de fazer o Senhor feliz. Então, que Deus nos ajude a sempre parar e pensar nessas coisas. E se eu puder resumir toda essa reflexão em uma palavra só, em algo mais simples, para a gente lembrar nos próximos dias e talvez a vida toda, é isso. Sempre tenhamos em mente a frase: o que vai glorificar o nome de Deus? Antes de tomar uma decisão, pensar e refletir e orar sobre isso, né? Deus, me ajuda a decidir conforme a tua glória. Me ajuda a decidir conforme aquilo que vai agradar ao Senhor. E que a gente glorifique a Deus, agrade ao Senhor, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente deixa de fazer. Que o Senhor receba a glória que Ele merece, que a Ele é devida em todas as coisas, todas as horas, todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e aplique isso em nossos corações. Amém? Então é isso, Érica. Eu não sei se tiver alguma pergunta, por acaso, né, que alguém quiser fazer, a gente pode responder aqui da melhor maneira possível, né? Ou então comentar alguma coisa de repente. Travou aqui, acho que voltou agora. Caiu a internet, deixa eu rotear aqui do celular. Que bênção de palavra. E realmente é algo que a gente tem que estar sempre refletindo, né? Pensando não só o que a gente faz, né? Mas também qual é a motivação que nos leva a fazer aquilo, né? Não adianta tratar somente as ações, se não tratar a raiz, né? E como o pastor falou, a gente tem que sondar as nossas motivações, né? O porquê que eu fiz isso, mas não queria fazer, ou que eu queria fazer aquilo, mas não é o certo, né? Então, sempre sondando as motivações, né? E não é fácil, né? Porque exige muita humildade a gente reconhecer, né? é, que o nosso coração é pecaminoso, né? Que o nosso coração tem coisas que precisam ser tratadas, né? Então, é algo que a gente precisa estar ali todo dia, Senhor, me mostra, som do meu coração, né? Som do meu coração, me mostra o que está no meu coração, me dê humildade para isso e arrependimento para a vida, né? E, e que bom, pastor, né? Que nessa ilustração aí que o senhor falou, uma coisa simples do dia a dia e que foi algo que o Espírito Santo trabalhou aí no coração do Senhor. E enquanto o pastor estava falando, eu estava pensando aqui que realmente como são coisas simples, né, que Deus ele nos ensina, nos mostra, coisas simples mesmo no dia a dia que acontece, que muitas vezes o nosso coração ali é provado, né, as nossas atitudes, nossos sentimentos são provados nas coisas simples mesmo. E às vezes a gente não percebe, né, a gente mesmo não percebe. E as pessoas que convivem conosco é que muitas vezes Deus usa para nos mostrar coisas que nós não percebemos em nós, né? O ferro afia o ferro, né? Então, um vai mostrando para o outro, né? E eu tenho aprendido muito com o Natan.
Criança é sincero, né? E como que Deus usa as crianças para nos mostrar a intenção do nosso coração, né? Nossa, demais. O Natan, às vezes ele vem, ele tem 5 anos, e às vezes ele vem com uns questionamentos que eu falo, Senhor, é o Espírito Santo. Porque são coisas assim que é vergonhoso, sabe? É vergonhoso mesmo. Contar aqui alguns testemunhos aqui mais rapidamente, né? O pastor estava falando, eu lembrei de um dia que, há uns 3, acho que foi uns 3 domingos atrás, acho que foi mais ou menos isso, que o meu marido estava doente, né? Ele estava com rinite atacada e tal, e o Natan queria ir na escola dominical, no sábado para o domingo, ele queria ir e a gente tinha combinado de ir. Só que daí a gente não dormiu bem, e o Renê não estava bem, e a gente não foi. Daí de manhã ele acordou e já estava bem em cima da hora, né? Daí ele falou, mamãe, por que você não me acordou pra gente ir? Eu falei, filha, porque papai estava doente, a gente não deu para ir. Daí ele falou para mim assim, mas então vamos orar para Deus nos falar. Por que a gente não ora e pergunta para Deus se a gente deve ir ou não deve ir? Então, né, lógico que a gente deve ir, né? Mesmo que chegue atrasado, a gente deve ir. E daí eu falei, filho, mas agora já não dá tempo, agora já é 8h30. Ele falou, mamãe, mas a gente tinha que ter orado, perguntado para Deus se a gente deve ir só nós dois ou não. Né, algumas vezes eu ainda fui com ele, né? Mas nesse dia eu fiquei, nossa, realmente, né? A gente tem que perguntar para o Senhor, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, essa decisão está de acordo com a tua vontade, né? Ou é algo da minha carne? Porque a nossa carne, ela é muito enganosa, né? A gente tem que todo dia estar ali matando a nossa carne, né? Para não agir por emoção, não agir de forma carnal. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu acho que é mais isso mesmo, não vai ficar muito tarde também. Né? E lá em Lucas, né, fala, né, que ser fiel no pouco e será fiel no muito, né? Se a gente não for fiel no pouco, ali no dia a dia, nas escolhas diárias, né, é, quando houver uma decisão difícil, né, a gente também não vai ser fiel. Então é ali no pouco mesmo, né? E aconteceu algo comigo também na semana passada, que que foi bem assim confrontador mesmo, sabe? Que a gente uma decisão que a gente toma, depois a gente fica pensa, nossa, como que eu fui tomar aquela decisão? Depois a gente vai e pede perdão pro Senhor. A gente tá aqui no escritório mudando algumas coisas aqui, né? E atualizando algumas coisas, e recentemente a gente comprou um computador, e daí o computador chegou e a gente tá fazendo as instalações, e a gente já tinha, né, investido um valor alto no computador, e precisava comprar o Office, né? No PowerPoint, Excel, essas coisas, né? Daí eu ficou naquela questão, né? Que a gente queria comprar um Office. Daí, ou compro o Office original, ou compro o Office que não é original, né? Porque mensalidade não dava para fazer. Daí o René foi pesquisar o Office original, era 890, mais ou menos nessa faixa. Daí eu falei, ai meu Deus, 890. Daí eu fiquei e tal. E eu tive uma recaída, fui e comprei o outro que não era original, que era mais barato, era coisa de 79. Na hora que eu comprei, que eu paguei, mas veio um pesar no coração, sabe? Eu falei, meu Deus, me perdoa. Daí já tinha feito a compra, né? Já tinha feito a compra, mas fui lá pedir perdão para Deus. Falei, Renê, vamos comprar o original. A gente foi lá, comprou e instalamos o original. Daí, e o outro que eu tinha comprado chegou essa semana, né? Daí na hora que chegou, já peguei, já joguei fora. Mas é um pesar que vem, sabe, no coração, em decisões simples. E às vezes Deus prova a gente nas coisas simples mesmo, né? Não é aquilo que muitas vezes a gente gostaria, às vezes a gente paga a mais, mas é o correto, né? É o correto. E, às vezes, a gente pode até. É, é a mesma questão, né? De quando Jonas ele desobedeceu o Senhor e ele teve um prejuízo ali na desobediência, né? Achando que estaria fazendo certo ali, mas ele teve um prejuízo. Então, às vezes, a gente tenta fazer algumas economias que não é o correto fazer, né? Não é o certo fazer algumas economias que a gente acha que seria economia, mas não é. Mas daí, só mais um testemunho aí, né? Que o Senhor, ele vem
ultimamente, assim, eu percebo que ele tá com todos nós, né? Ele vem, assim, nos mínimos detalhes mesmo, sabe? É como se não pudesse ter nenhuma vírgula fora do lugar. É coisa simples mesmo do dia a dia, começando assim também pelo guarda-roupa, né? Quando você coloca a roupa, você joga a roupa lá, fecha a porta, teu Espírito Santo vem, arruma aquela roupa lá. Abre de novo, tá bom, senhor, vou arrumar a roupa, vou deixar certinho. Você deixa uma louça ali, vou lavar depois. Lava a louça lá. Tá bom, senhor, vou lavar. Então, é nos mínimos detalhes, sabe? Fazer as coisas com intencionalidade, com capricho mesmo. Não fazer por fazer, mas fazer, né, como se fosse para o Senhor mesmo, né? Então, começa por aí, nas pequenas coisas, né? No jeito que você arruma a sua cama, no jeito que você cuida da sua casa, cuida da sua roupa, né? E se você tá ali, né, com roupas para lavar, roupa para passar é o que mais tem, né? Tem que, né, passar roupa com amor, pensando que é para a família, né? Servindo a família. Se você tem muitas roupas para passar, porque você tem, né, filhos, tem um esposo, tem uma família, né? Você tem roupas para passar. Se você tem uma casa para limpar, não fica olhando, né? Nossa, tem toda essa casa para limpar, mas louvando a Deus, Senhor, obrigado por essa casa, né? Me dê forças para cuidar dessa casa, porque é, primeiramente é do Senhor, não é nossa, né? E a nossa família não é nossa, é do Senhor. Então, se nós estamos fazendo algo, é porque o Senhor nos abençoou com aquilo para a gente cuidar. Então, nós somos mordomos do Senhor, né? Então, como que nós estamos cuidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Com cuidado, com amor ou com desleixo, né? E é como o pastor falou, a intenção do coração. Não é fazer por fazer, mas fazer com amor, fazer com carinho, fazer, né, louvando o Senhor ali mesmo, né? Porque sempre terá, né, coisas para a gente fazer, para provar o nosso coração, coisas para tirar a nossa distração, né? Mas fazer de fato, né, com amor, com cuidado, com zelo, no pouco, que Deus vai abençoando, né? Às vezes não é, vou fazendo um pouco aqui, cuidar da minha casa, que Deus vai me dar uma casa maior. Não, mas é assim, Deus abençoa com paz, com amor, né? Com a presença dele. E a paz do Senhor não tem como comprar, né? Então, se você cuida daquilo que o Senhor colocou na sua mão, com zelo, com cuidado, no pouco, a paz que o Senhor concede é indescritível, né? A paz do Senhor não tem como a gente imensurar. E é isso que eu, né, queria comentar. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente já vai passar para a oração. Posso falar algo que me chamou a atenção? Sim, claro, sim, você pode falar. O pastor falou ali, né? Precisamos agradar a Deus e não ao homem, né? E isso é uma coisa que eu sempre faço, porque é Deus em primeiro lugar, né? E eu estava falando esses dias com uma pessoa, uma mulher, e ela gosta muito de agradar as filhas. Então, e ela não é, ela é meio caseira, ela não gosta muito de sair, passear, ela é mais caseira. Mas como a filha pagou um passeio lá para ela, de presente de aniversário, tudo, ela falou para mim assim, eu vou para agradar a minha filha. Aí eu fiquei pensando, nossa, que dó, né? A filha foi lá, comprou o presente, deu para ela, para que tivesse um dia diferente, um dia de passeio, comer algo diferente, e ela está indo para agradar a filha, em vez de ela agradar a Deus, aproveitar o momento, a oportunidade, né? Então eu fico pensando assim, quantas pessoas pensam assim, né? De, de agradar as pessoas e não agradar a Deus. Né? Eu sou grata a Deus todos os dias. Eu falo para Deus, Senhor, gratidão pela minha casa, pela minha família, gratidão pelos meus pastores, né? Gratidão por ter o Senhor na minha vida. Porque sem Deus a gente não é nada. Não conseguimos viver. Dependemos dele. E somos um mordomo dele mesmo, né? Temos que agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus tem dado. Porque se com Deus a gente tem dificuldade, imagine sem Ele. Né? Então, eu sou muito grata
a Deus por tantas coisas. Era isso. Amém, é isso mesmo, Cíntia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos orar, então? Para a gente já concluir, já é 10 horas. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Eu gostaria que orasse pelo meu irmão, ele está meio desanimado, acho que por causa de uma gripe que está pegando aí, já tomou uns remédios, não fez efeito, teve que voltar para o médico novamente, trocou os remédios, e falei com ele hoje, semana passada ele até faltou 2 dias no serviço, porque estava com febre, um gripão, eu moro em Curitiba, e o nosso tempo aqui está meio frio, sabe? Uhum. Hoje até teve sol, mas era aquele sol de geada, então amanhã é para fazer 4 graus de manhã, então é complicado. Sofrível. Amém. Ô, Érica, vamos lembrar de orar também pela Mariana, uma Amém. conhecida nossa aqui, e ainda continuou na luta contra o câncer, né? Ela já fez, acho que foram 3 sessões de quimioterapia, mas ainda persiste o câncer numa área do fígado, e aí vai ter que fazer mais um protocolo, mais algumas sessões de quimioterapia. Ela tem um marido e 2 filhos, né? Ela tem uma mãe de gêmeos, e os meninos são pequenos ainda. Fica aquela preocupação, né? Poxa, o que vai acontecer? Ela vai sobreviver? Não vai? E aí o coração se angustia. Então, orar pela saúde dela, orar também pelo descanso mental que ela tem, a família toda, colocar a vida dela diante do Senhor. Amém. Amém. Qual que é o nome do seu irmão, Cíntia? Coloca aí no chat pra gente. É Everton o nome dele. Everton. Tá bom. Amém. Tá orando também para as famílias, né? Pra Deus fortalecer as famílias e também orar pelas crianças. Deus proteja as crianças, né? Tanto de más influências, quanto também fortaleça a saúde das crianças, né? Muitas crianças doentes nesse período agora, né? E Deus fortaleça as crianças, a saúde física e emocional, né? E porque não é fácil, né? Quando a gente manda nossos filhos para a escola, a gente não sabe o que vai acontecer, só Deus mesmo que cuida, né? Todo dia, antes do Natal sair, a gente ajoelha aqui na sala e ora nós 3. Senhor, proteja, guarda, porque onde nossos olhos não veem, nós sabemos que o Senhor o acompanha e o Senhor o protege. E Deus tem livrado muito, sabe? Deus tem livrado muito. E eu percebo que Deus tem usado o Natan como um pequeno influenciador lá na escola, sabe? Ele faz muitas amizades lá. E ele tá com alguns amiguinhos meio, meio complicados, sabe? E a gente tá tentando orientar ele aqui. E eu percebo que, de alguma forma, Deus tem usado ele para estar orientando os amiguinhos dele em questão de briga, sabe? É, nessa idade já. Né? Então, que Deus proteja, né? E guarde o coração das crianças. Vamos. Eu vou começar orando. E a Cíntia, você ora pra gente, Cíntia? Você Ora, para ora, quem que você quer que eu ore? ora pelas famílias? Para Pode as ser? famílias? Uhum. Isso. Daí eu vou orar pela saúde. E havia uma hora pelas crianças. E o pastor ora terminando. E a gente já conclui. Bom, Ok. eu vou começar a orar aqui. Então, Deus Pai, obrigada, Senhor, por este momento aqui, Pai, que o Senhor nos permite. Obrigada pela palavra que foi ministrada. Ó Pai, pedimos, Senhor, em especial. Ó Pai, que o Senhor conceda saúde, Pai. Saúde ao teu povo, Senhor. Saúde às famílias, saúde física e espiritual. Pedimos, Senhor, em especial, pelos pedidos feitos aqui, Senhor, pela Mariana,
Que o Senhor venha, Senhor, trazendo refrigério, ó Pai, ao corpo dela, Senhor, refrigério emocional também, para que ela consiga enfrentar essa situação, Senhor, de forma que ela sinta a tua proteção, o teu guardar, o teu agir, Senhor. Aquieta o coração dela na tua presença, que a tua presença seja âncora na vida dela neste momento, Senhor. Onde os médicos falam sobre diagnósticos em que colocam medo, colocam insegurança, mas que ela encontra segurança ancorada na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra e a tua graça nos basta. Mas pedimos que o Senhor dê conforto a ela e toda a família dela neste momento, Pai, para que ela enfrente da melhor forma possível, Senhor, na tua presença. Pedimos que o Senhor coloque médicos, Senhor, ó Pai, guiados pela tua mão, Senhor, para auxiliá-la nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, pelo irmão da Cíntia, o Everton, que o Senhor venha trazendo o renovo, Senhor, para a vida dele, que o Senhor venha restaurando, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, curando o que precisa ser curado, Pai, começando no mais profundo, Senhor, do ser dele. Ó Pai, cura, Senhor, traga libertação, traga cura, traga renovo, Senhor, e a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, pelo, ó Pai, não foi falado aqui, mas eu lembrei agora, Senhor, que estava conversando com a Raquel e as crianças dela também estão doentes, com febre, a Elisa, o Augusto, com febre desde segunda, Pai. Pedimos que o Senhor guarde as crianças, Senhor, nesse período, Pai, em que, ó Pai, há muitas infecções, há muitas gripes, ó Pai, e também doenças transmissíveis, ó Pai. Pedimos que o Senhor cuide das crianças, ó Pai. Traga saúde, Senhor, ao Augusto, a Elisa, também ao Natan, Senhor, que acabou, Senhor, de sarar agora de um período de tosse, um período de febre também. Ó Pai, cuida das nossas crianças, Senhor. Dê saúde, Senhor, não somente físico, mas saúde espiritual, saúde emocional, para que eles sejam fortalecidos, Senhor, pela Tua presença, Pai. Pedimos também que o Senhor nos fortaleça, Pai. Fortaleça o nosso corpo, mas também fortaleça, Senhor, o nosso emocional na Tua presença, Pai. Que o Senhor seja a nossa âncora, Pai. Que o Senhor seja o nosso conforto, nossa paz. Assim nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua graça, Pai, a Tua restauração e a saúde, Pai, que tanto necessitamos para nós, para a nossa família, para as crianças, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus poderoso, Tu és, meu Pai amado. Coloco na Tua presença, meu Pai amado, todas as famílias, Pai. As famílias que estão aqui agora, nessa live, nesse momento, Pai. Cada lar, cada casa, cada família que está aqui, Pai. Eu não conheço cada um, Pai. O Senhor conhece as suas dificuldades, as suas tempestades que tem dentro dessas casas, Pai. O Senhor conhece cada coração, o que necessita, meu Deus. Entra, Pai amado, com a Tua provisão. Entra, Senhor amado, com a Sua orientação, com a Sua cura, com a Sua transformação, Pai amado, porque nós sabemos, Pai amado, que aonde o Senhor entra, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor renova, o Senhor cura. E eu peço, Pai amado, que o Senhor venha estar visitando cada cômodo de cada lar aqui hoje, Pai amado. E que o Senhor venha estar tirando toda angústia, toda tristeza, toda frustração, toda depressão, toda enfermidade, toda tristeza, toda palavra negativa que foi falado, que o Senhor vem estar visitando esse coração, que o Senhor vem estar fazendo a limpeza ali dentro desse coração, meu Pai, e que o Senhor vem estar trazendo dentro desse lar, nessa família, Pai, o amor, a alegria, a companhia, Pai, a comunhão, Pai amado, que essas famílias se amem, que essas famílias se perdoem, que essas famílias, Senhor amado, gerem memórias, Pai amado, confirma, Pai amado, as bênçãos, Pai. O lar é um lugar que quando a gente volta da rua, de um trabalho, de uma faculdade, de um estudo, é ali que a gente se achega, é ali que tem que ter o aconchego, é ali que tem que ter o conforto, Pai. É o nosso lar. E eu peço, Pai amado, que o Senhor visite cada lar agora e que o Senhor coloque cura, que o Senhor coloque renovo, a alegria, o amor, Pai amado. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Famílias que estão doentes, que o Senhor entre com a cura, entra com o remédio, entra com o médico, Pai. E eu sinto no meu coração de estar orando por essa Mariana, Senhor. Eu não conheço ela, mas o Senhor a conhece, Pai.
como o pastor falou, ela tem criança pequena, ela deve estar ansiosa, nervosa, preocupada, e eu peço, Pai amado, que o Senhor venha estar tocando no coração dela agora, Espírito Santo, visite ela agora, aonde ela estiver, e que o Senhor venha estar dando acalento a ela. E, Pai, se ela tiver alguma coisa para ela pedir perdão, veio bem forte no meu coração sobre isso, pastor. Perdão, Pai. Se ela tiver alguém que ela precise pedir perdão, que ela precise perdoar, que ela consiga fazer isso, Pai amado. Porque o Senhor sabe, o perdão faz parte do agradar a Deus. E nós precisamos, Pai amado, a obediência. Coloca na tua presença os filhos dela, o seu esposo, a sua família, o seu lar, a sua casa, transforma aquele ambiente, tira todo esse ar de enfermidade, tira toda essa tristeza, tira toda essa angústia que tem nesse lar, Senhor. E o Senhor coloca alegria, coloca saúde, coloca um renovo, uma transformação, Pai. Coloca novos médicos para atender ela, coloca um equipamento novo que possa fazer o tratamento, coloca, Senhor amado, algo novo, algo extraordinário, que o Senhor vai estar ali sobre a vida da Mariana, e o Senhor vai estar tirando todo o mal, e o Senhor vai estar colocando algo novo na vida dela, Pai. Serva sua, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dessa serva, porque eu creio, Pai amado, que ela vai contar testemunho por onde ela for. Eu creio, Pai amado, que ela vai se alegrar tanto, porque ela sabe que tem o Senhor, que ela venha sentir o seu colo, que ela venha sentir o seu amor, o seu abraço, e que o Senhor entregue, Pai amado, a ela o melhor. Confirma, Pai amado, essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez colocando nossas vidas diante de Ti, para agradecer, ó Pai, por este momento que o Senhor nos preparou para ouvir mais uma vez a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que possamos, ó Deus, a cada dia estar trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Obrigado, Deus, pelo ensinamento de hoje, para que possamos agradar ao Senhor em tudo o que fizermos, ó Deus. Que tudo o que fizermos que seja para a honra e glória somente do Senhor. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. Pai, vem estar presente nas nossas vidas com Teu Santo Espírito, dando-nos ensinamento para fazer a Tua vontade. Pai, nós queremos colocar a vida das crianças, ó Deus, dos filhos de crentes, aqueles que têm enfrentado aí fora no mundo, na escola, em todo lugar por onde eles andam. Sabemos, ó Deus, que eles estão enfrentando coisas que não agradam ao Senhor, mas que o Teu Santo Espírito possa estar protegendo essas crianças, ensinando através do Teu amor, através da Tua palavra, através dos seus pais, que o Senhor esteja também despertando os pais para estar ensinando o caminho a essas crianças, dando exemplo, dando testemunho, para que essas crianças lá fora, ó Deus, possam estar sempre lembrando dos ensinamentos do Senhor, da Tua vontade, ó Deus, que façam o melhor, ó Pai Santo, que sejam verdadeiros cristãos, mesmo pequenininho, mas no meio deste mundo, ó Pai amado, que sejam verdadeiros missionários do Senhor, ensinando outras crianças o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Pai, lembrando daquelas crianças que têm ido aqui na igreja, os venezuelanos, ó Deus, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que haja uma verdadeira conversão naqueles corações, ó Deus, que através dessas crianças os pais possam chegar a conhecer ao Senhor. Ó Deus amado, pedimos em especial para as crianças da Mariana, tão pequenos, ó Deus, ainda tão indefesos, nem imagino o que é que está acontecendo naquela casa, ó Deus, mas que o Senhor possa estar fortalecendo a vida dessas crianças, que eles, ó Pai, nunca venham desviar do Teu caminho, que eles possam aprender, Deus,
mais do Senhor. Ó Pai Santo, peço pelas crianças, pelos filhos de cada um aqui nesse momento, ó Deus, aquele que tem filhos, que o Senhor esteja orientando, protegendo, cuidando, Senhor. Pai, nos ajude que possamos ensinar para as crianças também aquilo que o Senhor tem ensinado a nós. Ó Deus amado, mais uma vez, obrigado por este momento. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos dar uma noite de paz, uma noite de descanso. Que o Senhor venha renovar as nossas forças a cada manhã. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Senhor, enfim, nós nos colocamos diante do Senhor, concluindo esse momento em que foi reservado para esse exercício espiritual, a meditação na Tua Palavra, esse momento de comunhão virtual e também um momento de orações. Obrigado pela existência deste grupo. Obrigado, Deus, por tantos benefícios que Ele já pôde proporcionar à vida dessas irmãs, que têm, em vários momentos, participado através das reuniões, das vigílias. Que a graça do Senhor esteja sempre sobre elas e que o Teu Santo Espírito preencha cada dia mais os seus corações. Obrigado por estarmos juntos hoje, pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nossos corações, nos ajudando a realmente viver de acordo com aquilo que temos aprendido, a realmente sermos moldados pela palavra e pela vontade do Senhor. Dá-nos, a Deus, um coração sempre grato e cheio do Senhor, desejoso de adorar o Senhor através de tudo aquilo que fazemos. Assim nós oramos agradecidos e bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu parar a gravação aqui, peraí.